Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa segunda live do ciclo de lives Ensino Médio, História, Políticas e Sujeitos. Meu nome é Wesley Hilário, sou doutorando em Educação aqui na UFGD, no programa de pós-graduação em Educação. E hoje nós temos o nosso segundo convidado, que é o professor Marcos Vinícius da Silva Goulart. Só para retomar, esse aqui é um encontro, uma atividade promovida pelo Grupo de Estudos Foucaultianos, que é orientado pela professora Rosimeire de Lourdes Ziliani, e uma das pesquisas, algumas das pesquisas desse grupo estão relacionadas ao ensino médio. Pensando nisso, nós trouxemos alguns convidados, organizamos aí 4 encontros para promover uma discussão sobre o tema, sobre diferentes perspectivas, tanto discutir questões históricas sobre o ensino médio, quanto questões políticas, e pensar a formação dos jovens no ensino médio. Bom, hoje nós temos esse professor, que eu conheci em uma ocasião aí, né, e a pesquisa do professor Marcos é bem produtiva, a tese do professor nos ajuda bastante a pensar sobre o ensino médio, e é sobre isso que ele vai falar nessa noite para nós. E para a gente poder iniciar, eu passo a palavra para a professora Rose, que vai apresentar o professor, e depois nós teremos a fala do professor Marcos. Professora. Boa noite a todos e todas, é um prazer tê-los aqui. Quero agradecer especialmente ao professor Marcos, que está presente aqui, pôde dispor do seu tempo para nos ajudar a refletir sobre questões ligadas aí ao ensino médio. Vou falar um pouco resumidamente aqui do currículo do professor, que também é extenso, mas não sei se vou priorizar as coisas mais importantes, mas vamos lá, qualquer coisa o professor complementa. Eu queria, antes de começar, também agradecer o Marcelo Corrêa Pires, que está aqui, que vai ser uma das as falas da próxima live, e agradecer a todos. Bom, o professor Marcos Vinícius, ele é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A tese que ele defendeu em 2018 foi intitulada A Produção da Juventude como um objeto de saber pedagógico nos discursos sobre ensino médio no Brasil. Ele é mestre em Psicologia Social e Institucional e licenciado em Filosofia. Atua como pesquisador no grupo de pesquisa. Eu gostaria de pedir quem está com o microfone ligado para desligar um pouquinho. Ele atuou como pesquisador no grupo de pesquisa sobre educação e disciplinamento, achei muito interessante esse grupo. Vou até dar uma olhada quais são as discussões e tudo, bem bacana, parece a ideia, né? Essa relação educação e disciplinamento aí em diálogo, o diálogo com Foucault ajuda muito também isso, e no núcleo de estudos sobre currículo, cultura e sociedade, ambos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele atuou como professor de filosofia, sociologia, história e orientação educacional, e atualmente é professor colaborador no curso de licenciatura em geografia da Unipampa, São Borja, no Rio Grande do Sul. Entre as linhas de pesquisa estão educação e micropolíticas juvenis e estudos culturais em educação. Possui vários artigos e capítulos de livros publicados. Eu enfatizei os 2 últimos porque tem uma relação com aquilo que nós vamos tratar durante os ciclos dessas lives aqui, né, no projeto. Um deles é intitulado Poder e Governamentalidade no Pensamento Político, de Michel Foucault, foi publicado no periódico Fragmentos de Cultura. O outro que me pareceu interessante, a produção do ensino médio como um direito fundamental dos jovens brasileiros a partir das problematizações da juventude, foi publicado na Textura, na UBRA.
São vários capítulos, muitos capítulos de livros, né, participações em eventos e tudo, e eu acho que vale a pena acessar o Lattes do professor e a gente fazer leitura aí de alguns das suas reflexões. O título da intervenção do professor Marcos hoje foi intitulado O Ensino Médio em 2 Atos, Experiência Juvenil e Neoliberalismo. Vou passar a palavra para o professor, e aí, após a fala dele, a gente abre uns minutos, um tempinho aí para algum diálogo, para alguma questão, para a gente aproveitar a presença dele aqui. Um bom trabalho a todos. Marcos, com você. Boa noite a todos. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite, né? E dizer, assim, que eu preparei esse exercício eu tentei fazer um exercício de análise, portanto, eu acabei fazendo um texto que ele vai ser o roteiro da minha apresentação. Eu não pretendo, é um exercício também que não vai ser longo, eu não pretendo me estender, eu pensei em falar, assim, entre 30 e 40 minutos, né? Então, vocês vão ver que eu vou fazer uma leitura, assim, devagar, vou fazer alguns comentários também, né? E como a gente está no Meet também, se vocês se sentirem à vontade, vocês, inclusive, podem fazer, assim, me interromper mesmo na hora que eu estiver falando, assim, para dar um caráter um pouco de conversa, né? Eu vi que alguém colocou, só para iniciar, alguém colocou nos comentários que se formou na Unipampa, né? Na realidade, assim, eu estou trabalhando como professor voluntário lá no Pampa, lá, ajudando na orientação de TCCs do curso de licenciatura em EAD, né? Na Unipampa de São Borja. Nesse momento eu estou morando, no caso, em Santa Maria, aqui, né? Mas, assim, gostaria muito de agradecer a professora Rose falou dessa questão do grupo de educação e disciplinamento lá, que eu faço parte. A gente pode, inclusive, tentar pensar algumas parcerias, né? A gente está tentando formular um site e tudo mais para poder começar a divulgar nossas produções, mas é um grupo bem antigo, que ele já tem mais de 20 anos na URGS, já, né? Já é bem antigo, né? Então, assim, eu vou iniciar essa apresentação e ressaltando, assim, algo bem relevante, assim, que para a minha trajetória acadêmica, né? Esse trabalho, a minha tese de doutorado, e também, desde a minha trajetória de mestrado, eu tive contato com a professora Clarice Traversini. A Clarice Traversini foi a minha orientadora de doutorado, né? E a gente perdeu ela no mês passado. A Clarice, ela estava enfrentando um câncer há mais de 10 anos, né? E ela acabou falecendo. Então, o que eu digo para vocês que a Clarice Traversini, ela era a coordenadora desse GPED, né? Então, se vocês se interessam por pesquisas que usam a metodologia Foucaultiana, que tentam pensar a escola, assim, o chão da escola mesmo, da educação básica, vale a pena procurar materiais dela, né? Ela foi uma tristeza porque a gente perdeu ela no auge da produção, ela estava produzindo muita coisa, inclusive tem 2 artigos que eu e ela escrevemos que ainda estão para sair, né? Mas enfim, mas assim, só digo isso, que vale a pena procurar também esse material, as pesquisas da Clarice Traversini, para quem se interessa por Foucault, por educação, né? Mas assim, então, a minha pesquisa, como ela falou, que é o ensino médio brasileiro em 2 atos, experiência juvenil e neoliberalismo. Vou tentar apresentar um exercício de análise aqui, né? O roteiro dessa apresentação, eu vou seguir o seguinte roteiro. Eu vou primeiro falar um pouco da minha trajetória de pesquisa, que eu acho importante situar de onde é que vem essa minha inquietação por esse problema da juventude, né? Que especificamente eu sempre pesquisei a temática juventude, né? A questão do ensino médio é como a minha pesquisa, dizendo para vocês em linhas gerais, ela não é uma pesquisa em si sobre o ensino médio, ela é uma pesquisa sobre as juventudes a partir do discurso do ensino médio, né? Então eu sempre pesquisei as juventudes, digamos assim, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essa trajetória. Depois, na segunda parte, eu vou falar um pouco sobre 2 discursos que são fundamentais, assim, para análise, que é o próprio 2 conceitos, né? O próprio conceito de discurso em Foucault e o discurso de problematização, que eu vou utilizar na minha tese. Na minha tese ela é fundamental, e aqui eu vou falar um pouco na apresentação, vou explicar o que é esse conceito, né? E sobre essa questão metodológica do Foucault, desses discursos, assim, se vocês quiserem, talvez, não digo para esse ano, em função de correria e tudo mais, a gente pode pensar, se vocês tiverem interesse, de marcar mais uma conversa para a gente tentar trabalhar especificamente sobre metodologia Foucaultiana mesmo, assim, que é uma coisa que, particularmente, eu gosto bastante de falar, assim, já tenho
bastante, digamos assim, inquietação com isso, então a gente pode pensar mais além de fazer um trabalho mais específico, digamos assim, sobre a metodologia Foucaultiana, genealogia, arqueologia, né? Mas, enfim, depois na terceira parte dessa minha fala, dessa minha análise, eu vou falar sobre o processo de institucionalização do discurso das juventudes, né? Que é um processo que vai ocorrer ali a partir da década de 2000, é quando esse discurso sobre as juventudes ele vai começar, de alguma forma, começar a ser uma agenda de Estado. O Estado vai começar a incorporar, digamos assim, esse discurso nas suas práticas, né? Na outra parte, que daí eu vou falar desses atos que eu apresentei, né, que eu vou pensar as culturas juvenis como um modelo para o ensino médio, e na outra parte da análise também, eu vou falar sobre o ensino médio como produtor do estudante empreendedor. Por fim, eu vou fazer algumas considerações finais que elas vão mais ajudar a gente a pensar um pouco aquela conversa que a gente vai fazer depois. Tá tranquilo? Então, assim, a trajetória de pesquisa, né? O objetivo central da minha pesquisa daí falando do mestrado, né? O objetivo central da minha pesquisa de mestrado foi analisar como o jovem e sua força, que lá naquela pesquisa eu chamei de poder jovem, vinha sendo pensado como objeto de políticas públicas, a partir das quais sua energia política, isto é, a sua participação política, era visto como um objeto de investimento por parte do Estado, com a anuência de organizações de cooperação internacional. Eu usei esse termo poder jovem na dissertação de mestrado, porque ele era um termo muito em voga ali na década de 60, inclusive numa sociologia da juventude que se produzia, né? Tem o trabalho da Maria Alice Forati, por exemplo, né? Mas o termo poder jovem eu fiz em alusão a um livro do Arthur Poerner, que é um livro de 1968, que é chamado Poder Jovem, a história da participação política dos estudantes brasileiros, né? Então, eu pensei esse poder jovem como se fosse uma categoria de análise para o interesse do Estado naquele período, que começava desde a década eu analisei desde a década de 60 e vinha até mais ou menos o início dos anos 2000, né? E nessa pesquisa de mestrado eu trabalhei muito com a questão da biopolítica, ela foi um conceito fundamental para mim entender um pouco o governo das populações juvenis, né? Mas também, ao mesmo tempo, como tinha uma tensão nessa discussão de políticas públicas, de pensar um protagonismo juvenil com um caráter mais político, reivindicatório, eu também tentei pensar a biopolítica num outro sentido, que é num sentido mais de biopotência, que é numa perspectiva mais do Tony Negri, né? Então, eu usei a minha dissertação de mestrado, ela tem um nome meio louco, assim, que é Incursões Biopolíticas do Poder Jovem nas Tramas da Arena Pública. Então, esse, digamos assim, dentro da academia foi a minha produção sobre juventude, que eu comecei, de alguma forma, mesmo pesquisando na graduação, já juventude, que eu fiz um trabalho, digamos assim, dissertativo, mas ali eu estava falando sobre política pública de juventude, como o Estado estava se preocupando em governar as populações juvenis, né? Depois, no doutorado, na minha tese, a professora Rosa, ela citou ali que o título é A Produção da Juventude como Objeto de Saber Pedagógico nos Discursos sobre o Ensino Médio no Brasil, né? Ela foi defendida em 2018. Ela tinha como intuito central compreender o modo como a juventude vinha sendo produzida como objeto de saber pedagógico a partir dos discursos do ensino médio no Brasil. Nessa pesquisa, eu analisei assim, diversos documentos. Eu comecei lá com a discussão na década de 60, da sociologia da juventude, que ela começa, de alguma forma, a ganhar uma prevalência sobre a psicologia da juventude, no que diz respeito ao estudo sobre educação, né? E ela vai culminar, na realidade, com uma análise que chega um pouco, que ela é anterior à reforma do ensino médio, né? Eu não cheguei a analisar a reforma de 2017 ali, né? Porque eu estava já no final de doutorado, mas eu analisei, que é mais ou menos o que eu vou trazer aqui, né? Eu analisei, digamos assim, as condições de possibilidade para essa reforma, né? Que são os discursos anteriores, que é o que eu vou apresentar aqui, nessa minha fala. Eu não vou fazer uma análise sobre a reforma do ensino médio, mas eu vou tentar trazer para vocês aquilo que foi as condições de possibilidade para se chegar nessa reforma, né? As discussões anteriores, digamos assim, né? Dentro dos conceitos fundamentais, que é o que faz eu olhar para esse meu objeto de pesquisa, né? Eu sempre falo que a pesquisa Foucaultiana, eu sempre usei, tanto no meu mestrado, no doutorado, e até nos artigos que eu produzo, que a minha pesquisa ela é sempre de inspiração Foucaultiana, né? Por que eu digo isso?
A gente sabe que o Foucault, ele só tem, acho que, um livro que, digamos assim, que é uma tentativa de produzir um discurso metodológico, assim, de tentar apresentar a metodologia que ele desenvolveu, a gente sabe que é a arqueologia do saber, que é uma tentativa de responder a críticos ao seu livro As Palavras e as Coisas, né? Então, ali ele tem uma tentativa de explicar a metodologia da arqueologia e tudo mais, mas, e aí eu uso comigo, assim, para me fundamentar, digamos assim, eu uso comigo o Roberto Machado, que ele tem um texto que eu acho, para mim, ele é fundamental, assim, para quem quer se introduzir nos estudos Foucaultianos, que é aquele primeiro livro da microfísica do poder, que é Por uma Genealogia do Poder. Para mim, é um livro fundamental, porque ali ele vai explicar o conceito a tentativa de explicar o conceito de genealogia, mas também vai situar, digamos assim, a obra de Foucault, né? E por que eu digo isso? Porque o que o Roberto Machado fala ali, que as análises Foucaultianas, elas são fragmentárias, elas são, de alguma forma, elas são pontuais. Então, o que eu quero dizer é que quando Foucault faz uma análise, o Foucault é como se ele criasse uma espécie de metodologia para aquele objeto ali. Então, por isso que para mim é um pouco estranho dizer assim, eu faço uma pesquisa que ela é Foucaultiana, estrito sensu, assim. Eu acho que quando a gente faz análise ali do discurso, a gente de alguma forma está compondo com Foucault. Nas minhas análises, se vocês quiserem ter acesso à minha tese mesmo, vocês vão ver que eu faço uma análise do discurso, mas eu estou usando Deleuze também junto ali, para tentar, de alguma forma, ilustrar alguns conceitos Foucaultianos que, para mim, são difíceis de entendimento. Então, a análise que eu faço, por isso que eu digo que ela é de inspiração Foucaultiana, que é uma tentativa de compor com Foucault, né, e não apenas utilizá-lo, mas é compor com ele e, de alguma forma, até em certo sentido, em algum sentido, subvertendo um pouco, digamos assim, alguns jargões Foucaultianos, etc., né. Eu uso muito o conceito de discurso, que ele vai ter ligação direta ali com o conceito de problematização. Então, a gente sabe que, para Foucault, o discurso ele é um conjunto de enunciados que materializam práticas, né? Isso vai aparecer lá na arqueologia do saber. E quando a gente fala isso, né, o que tem em mente é que quando se diz algo sobre determinado objeto, no caso das políticas públicas e educacionais, ela se está produzindo esse objeto. Não, a gente não está... na perspectiva Foucaultiana, a gente não está simplesmente descrevendo um objeto, nesse caso a juventude, mas a gente também está escrevendo nos corpos, né? A gente está produzindo sentidos e formas de ver o jovem, e inclusive, se a gente for pensar nas políticas públicas, esses discursos que vão pautar as políticas, elas vão ser formas de subjetivar os jovens, né? E eu penso em algumas políticas, por exemplo, daí pensando mais as políticas públicas que não são estritamente educacionais, políticas públicas como o próprio, se vocês, vou falar, acho que mencionar rapidamente, mas o próprio ProJovem, que já é uma política antiga, que no ProJovem eu tive a oportunidade de analisar ele, acho que quando eu estava na graduação, mas tinha uma questão do protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil ali no ProJovem, ele era uma contrapartida social, porque os jovens recebiam uma bolsa, então eles tinham que desenvolver ações protagonistas, né? E isso até para mim, quando a gente analisava naquela época, era um pouco contraditório, mas como assim ser protagonista, mas como uma contrapartida, com certas regras e tudo mais, né? Então, de alguma forma, quando a gente usa o próprio conceito de protagonismo, que também foi tema o Roberto falou um pouco, quando o jovem ele começa a perceber esse conceito de alguma forma subjetiva também, a gente está produzindo o sujeito protagonista, né? Então, é dessa forma que a gente tem que entender um pouco a noção de discurso em Foucault, né? Não apenas como a descrição das coisas, mas como a formação dos objetos, ele forma, ele cria maneiras de encarar a realidade, etc., né? O conceito de problematização que eu vou utilizar também, que eu falo de problematização da juventude na minha tese bastante, aqui eu também vou apresentar, vou falar um pouco, ele é baseado num conceito que Foucault ele traz, na História da Sexualidade 2, lá naquele capítulo que eu acho fenomenal ali, que é Modificações, ali bem no início, que ele vai começar a fazer uma revisão da trajetória dele. E ele vai dizer uma coisa que é que
toda a sua pesquisa, toda a sua trajetória fez, digamos assim, problematizações, era uma história do pensamento e tudo mais, né? E a problematização, para Foucault, ela é um conjunto de práticas discursivas e não discursivas que faz alguma coisa entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o pensamento. Então, quando eu falo de problematização, nesse caso de juventude, o que eu quero é pensar eu quero pensar na maneira como se pensou os jovens, como se produziu modos de conduzi-los, quais as possibilidades de experienciar a si próprios nessas práticas. Isto é, como no contexto dos ditos sobre o ensino médio, a juventude apresentou-se como um problema para o pensamento. Então, quando eu falo em problematização da juventude, eu tenho em mente isso, né? A gente às vezes entende, eu vou problematizar. Em Foucault, problematizar não é ver as coisas como um problema, né? Mas é analisar como dentro de um contexto histórico, determinado objeto, ele entrou num jogo que se pode dizer um discurso verdadeiro sobre ele, né? Nesse caso, a gente vai ver um pouco sobre juventude. Não tem como eu trazer, assim, nas minhas análises, isso com muita minúcia, né? Porque fugiria um pouco do sentido da fala aqui, né? Mas talvez, se vocês tiverem interesse na minha tese, eu abordo isso com mais detalhes, assim, explicando mais esse conceito de problematização. E uma coisa, assim, daí, já que a gente, antes de entrar, começa as análises mesmo, né? Mas sobre Foucault, tem esse último livro do Roberto Machado, eu me esqueci o nome agora, que ele tenta descrever a relação que ele teve com Foucault, assim, de amizade, que eu acabei lendo. E ali é interessante porque o Roberto Machado, ele traz algumas coisas sobre Foucault, que é algumas coisas de pudor que a gente tem que ter quando lê ele, né? Que o Foucault, às vezes, ele tem essa mania em entrevistas, e é o caso do conceito de problematização, de dizer, por exemplo, assim, o meu trabalho desde o início foi o conceito tal, tentando descrever a trajetória dele do presente, assim, a partir de um presente, descrever a trajetória dele. O Roberto Machado diz que tem que ter cuidado com isso, porque o Foucault, na realidade, ele faz recriações de si mesmo também, né? Então, assim, quando a gente lê e tentar pensar, assim, Foucault, e pensar, olha, o conceito, quando Foucault fala, eu sempre trabalhei com conceito tal, toda a minha trajetória é essa, a gente tem que ficar meio assim, olha, o Foucault aqui, ele está falando isso, mas tem que ficar, mesmo sendo ele dizendo, tem que ficar com o pé atrás, né? Só para dizer isso, porque na parte dessas modificações, o Foucault fala isso, né? Que o trabalho dele era, digamos assim, o conceito de problematização era fundamental no trabalho dele, mas se vocês forem ler os cursos, por exemplo, esse conceito ele nem vai aparecer, né? Vocês não vão encontrar o conceito de problematização nos cursos de Foucault. Vai ter alguns outros conceitos, mais naquele Foucault tardio ali da ética, né? Mas não o conceito em si de problematização que ele vai colocar como fundamental na história da sexualidade 2. Mas isso é só um parênteses, assim, metodológico, né? Até aqui tá tranquilo? Eu não sei se querem... Posso seguir? Marcos, está ótimo. A única coisa é que a gente fica toda hora querendo falar alguma coisa, então é melhor você falar um pouco aí, porque senão a gente não vai deixar você acabar. Então, depois vou formular umas questões. Eu não tô nem marcando tempo, daí vocês têm que... Não, mas está tranquilo. Nós começamos 7h10 por aí, que você começou a falar, um pouco mais. Eu acho que foi 7h10 por aí. Foi até mais, eu acho. Tá ótimo, assim. Mas fique à vontade. Eu vou agora, como eu vou entrar no processo do exercício de análise, aí sim eu tenho que entrar mesmo no texto que eu desenvolvi. Que aí depois, o texto ele está com um caráter bem, assim, quase coloquial, assim, não tem muitos detalhes, mas se alguém tiver depois interesse em ter acesso ao texto, eu posso fazer ele com mais cuidado, colocar referências de onde eu tirei, daí para passar para vocês depois, tá bom? Mas assim, indo para análise mesmo, né? Então eu vou falar agora sobre o processo de institucionalização do discurso das juventudes, né? O que eu considero esse processo de institucionalização? É quando as políticas públicas, de alguma forma, quando a juventude ela começa a se tem um esforço para se tornar um assunto de Estado mesmo, né? Eu considero
eu vou trazer para vocês alguns eventos e também documentos, né? Primeiramente, um evento que para mim, ele é fundamental para esse processo de institucionalização do discurso das juventudes, embora não seja um evento, assim, estatal, é um evento acadêmico, e talvez alguns de vocês que se estudam juventude há um tempo já devem ter ido, que é o Simpósio Internacional de Juventude Brasileira, que é o JUBRA, né? O primeiro ocorre em 2004. E por que esse evento eu considero importante? E aqui eu já estou fazendo, digamos assim, um exercício genealógico, tá? Porque ele cria ali um espaço acadêmico que vai conjugar pesquisadores, movimentos sociais, cujo ponto central é pensar a juventude. E nesse sentido, não dá para desconsiderar que, ao se pensar a juventude no evento, tem vários trabalhos sobre protagonismo juvenil naquela época, porque estava muito em voga esse conceito nessa primeira década de 2000, né, antes de 2010, ali 2005 até 2010, ali também se produz visões sobre juventude, né? Então esse evento para mim ele é importante em função disso, né? E ele é bem nesse período de 2004, ele acontece em 2004, né? E não por acaso em 2004 a gente vai ter dois projetos de leis que são fundamentais também, que eu considero, embora só um tenha sido aprovado, né, que é o Plano Nacional de Juventude e o projeto de lei do Estatuto da Juventude, que ele é de 2004, esse Estatuto da Juventude, mas ele foi aprovado em 2013, né? Por que eles são importantes? Porque eles vão circunscrever um campo de propostas específicas para os jovens no país, né? Nesse sentido, vão se pensar em formas de políticas públicas para os jovens mesmo, como de alguma forma, pensar em ações que tenham como objetivo o bem-estar dos jovens, né? E ali tem um ponto fundamental, né? Que isso aparece bem no Plano Nacional de Juventude, que para pensar ações para os jovens, tem que se partir dos códigos juvenis para incorporá-los no desenvolvimento do país, né? Que esses códigos juvenis, que são, de alguma forma, eles vão ser muito utilizados, se vocês verem as propagandas, por exemplo, do novo ensino médio, tem muito desses códigos juvenis, a liberdade, a questão um pouco da diversidade e tudo mais, que eu acho que eu vou comentar um pouco mais no final ali, né? Mas, enfim, esse Plano Nacional de Juventude, que eu considero um documento, eu até acho que eu tenho, inclusive, eu devo ter feito um artigo sobre isso. Eu estou meio esquecido das coisas que eu escrevi, tem coisas que são mais antigas, né? Mas o plano ele é fundamental porque ali vai se pensar o jovem de várias formas, né? Empreendedorismo, emancipação juvenil, empreendedorismo juvenil, vai ter um monte de discussão sobre políticas públicas para os jovens. E, claro, vai ter discussões sobre a questão da educação dos jovens também, né? Um documento também que ele é fundamental, esse já não é um documento estatal, né, não é no nível da Câmara, do Senado, que é o documento final do Projeto Juventude, que é do Instituto de Cidadania, que é também um documento de 2004. Esse Instituto de Cidadania, é interessante se referir, ele passou a se chamar Instituto Lula, depois do segundo mandato do presidente Lula, que é o Instituto Lula agora, né? E esse projeto Juventude, esse documento final, ele foi resultado de uma série de seminários que ocorreram em todo o Brasil entre 2003, agosto de 2003 e maio de 2004. E as conclusões desse projeto, esse documento final, ele foi entregue em mãos ao presidente Lula, né, em 2004. E em 2005 a gente tem também um outro processo que ele é fundamental, que é a instituição do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, que é o ProJovem, que eu tinha mencionado, né, em 2005. A gente tem a criação do Conselho Nacional de Juventude e a Secretaria Nacional de Juventude. Então, o que eu quero dizer é que nesse período, assim, o período de 2004, 2005, bem no início do governo Lula ali, ele é fundamental para a gente pensar como a juventude começa a ser, digamos assim, um assunto de Estado, né? E é interessante frisar que, mesmo sendo um assunto de Estado, essa discussão ela vai se basear muito nos discursos acadêmicos também. A gente vai ter teóricos que vão ser, digamos assim, fundamentais para a formulação de conceitos sobre juventude. E os teóricos, quem trabalha com juventude devem conhecer, desde
a Espósito, o Papo Dairel, o Paulo Carrano, que são atores que são fundamentais nos estudos sobre juventude, mas ao mesmo tempo eles vão ser fundamentais, assim, isso um pouquinho depois, para pensar esse conceito de juventude dentro das políticas públicas, né? Mais especificamente nas políticas públicas educacionais. E aí eu posso entrar já em umas partes mais, digamos assim, de análise, né? Que é as culturas juvenis como um modelo para o ensino médio. Então, a gente tem, em 2000, que as políticas públicas de juventude, elas ganham força na década de 2000, e eu apresentei para vocês essa institucionalização, apresentei alguns documentos, né? E esse tipo de problematização vai introduzir a ideia de que políticas voltadas a esse público, elas devem ser multissetoriais e intersectoriais, uma consequência direta do entendimento da ideia de juventudes, né? O que eu quero dizer quando a gente fala de juventudes, né, porque claro, é um conceito extremamente relevante, porque a gente começa a pensar a juventude mais como no aspecto cultural, para além apenas da idade, né, e de uma diversidade. Isso também vai implicar nas ações do Estado, que as ações do Estado, elas não vão ser, elas vão ter que ser ligadas com várias secretarias, com vários projetos, com vários temas. Então, é como se a juventude, essa ideia de juventudes, elas vão se refletir na ideia que se deve ter de políticas públicas voltadas à juventude também, né? E aqui eu faço, assim, um breve retorno, assim, sobre essa questão das formulações de políticas públicas, né, e essa noção específica de juventude, e faço, assim, digamos, volto um pouquinho no tempo, né. Em 79, a gente tem, assim, a Organização das Nações Unidas, ela vai declarar que o ano de 85 vai ser o ano nacional vai ser o ano internacional da juventude. E os objetivos era pensar que juventude era essa que queríamos incorporar ao desenvolvimento econômico e social dos países pobres. E é interessante falar, pelo menos, por que eu trago essa questão, assim, porque não é incomum essa coisa de ter que pensar um conceito de juventude para ações políticas, né? A Organização das Nações Unidas já faz isso desde o final da década de 70, né? E quando se fala, obviamente, naquela época das Nações Unidas, está se pensando num outro tipo de jovem, assim, digamos assim, né? E aí eu tenho em mente, eu acho que vocês muitos de vocês devem ter visto o filme Pichote, na realidade, né? Eu tenho em mente muito aquela introdução do filme do Hector Babenco, que ele escreve na favela ali, que ele começa a falar, assim, da marginalização e etc., né? Porque a preocupação da Organização das Nações Unidas para declarar esse Ano Internacional da Juventude era com esses jovens aí, né? E lá já tinha uma ideia dessa, que os jovens, eles são vistos como vítimas dos problemas sociais e econômicos, mas também eles são soluções para os problemas, né? E isso vai estar muito em voga nas discussões sobre políticas públicas de juventude no Brasil, né? Vai ter aqueles famosos textos de políticas públicas para com juventudes, né? Que vai ter essa discussão, né? E eu abro um parênteses, assim, desculpa, assim, trazendo algumas outras informações, né? Mas o ano de 85 ele vai ser relevante também para os estudos sobre juventude, pelo menos no Brasil, né? Isso da minha análise que eu faço, que a gente vai ter um fato que talvez não se dê muita importância, mas a gente vai ter o Rock in Rio, né? Eu fiz análises na minha dissertação de mestrado sobre que tipo de ideia de juventude que se produziu, né? E a gente sabe, quando a gente faz a análise do discurso, a gente tem que pensar em vários tipos de discursividades, né? E em 85, a gente estava produzindo, dentro desse contexto Rock in Rio, uma ideia de juventude, como se fosse uma revigoração da sociedade, uma juventude que ia trazer, digamos assim, ia redimir o país, ou coisa do gênero, né? Porque me parece que esse discurso ele é fundamental um pouco nas discussões sobre políticas públicas de juventude, que vão ganhar muita força na década de 2000. Digo isso, eu trago esses exemplos porque eu acho que são algumas relações que a gente pode dizer com Foucault que são relações de continuidade, digamos assim, nas análises, né? Mas, assim, desculpa esse parênteses longo, né? Mas agora indo realmente para a questão do ensino médio, né? Mas o fato é que desde a década de 2000, e mais em específico nos governos do PT, nunca se produziu tanto saber sobre os jovens, né? E, a meu ver, nesse período de institucionalização do discurso das culturas juvenis, das juventudes,
que também se produziu um discurso sobre a mesma como um modelo para o ensino médio, né? Que é quando começa a se pensar esse ensino médio, esse jovem como um sujeito de direitos, né? Vocês podem dizer, mas tinha o ECA já tinha a ideia de juventude ali, mas se o ECA desse conta, a gente não teria um plano de juventude, nenhum estatuto da juventude, por exemplo, né? Porque o ECA não dá conta da perspectiva de juventude que se tem a partir desse período aqui, que é uma perspectiva diferenciada, digamos assim, né? E é claro que esse discurso das culturas juvenis, grosso modo, ele vai ser anterior, ele não vai ser um discurso que vai surgir na década de 2000, né? E ele vai ter, pelo menos, assim, citando alguns, ele vai ser pelo menos na década de 90, tem textos que, para mim, são fundamentais para entender um pouco esse discurso das culturas juvenis, que é o próprio livro Oceanos Juvenis, da Helena Abramo, né? E tem um texto que, para mim, ele é fundamental porque se percebe que ele é muito citado por autores que são referências nos estudos sobre juventude, mais especificamente nos textos mais, digamos assim, os textos mais antigos desses autores, né, de início de 2000, que é esse texto do José Paes, que é a construção sociológica da juventude, alguns contributos, né, que ele vai pensar já uma ideia de cultura juvenil que é mais ou menos o que a gente compreende agora, né, como essa ideia de um sujeito que tem uma importância em si mesmo, que tem uma certa diversidade, a questão da preocupação com o cotidiano, com os espaços também, se for pensar no âmbito escolar, pensar nos espaços extraescolares também, né, são conceitos que vão aparecer um pouco, e muitos textos são devedores desse texto do José Paes, né. Então, no que diz respeito ao ensino médio, né, a discussão atual que relaciona com juventude, ela é devedora, a meu ver. Aqui eu fiz uma grande discussão lá na minha tese, né, mas quando a gente fala um pouco de juventude, na discussão atual, ela é um pouco devedora da discussão que a gente tem sobre o jovem trabalhador, que é bem no final da década de 90, né, que é quando se começa a pensar como a gente começa a ter um movimento, na realidade, de expansão de matrículas, universalização de matrículas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem jovens que são excluídos, né, que são jovens trabalhadores. Então, se tem uma luta para se criar cursos noturnos, etc., e esse jovem do curso noturno, ele começa a ser objeto, assim, de conhecimento, numa tentativa de conhecer melhor, né. E é nesse contexto desse jovem trabalhador que a gente começa a se ter um olhar sobre os espaços extraescolares, né, os espaços de lazer, a sua vida cotidiana, e isso começa, de alguma forma, a arranhar as práticas escolares da educação básica. Eu digo arranhar porque é como se a escola não entendesse muito bem esse jovem diferenciado, que é um jovem que trabalha e tudo mais, que necessita, de alguma forma, de alguma escola, né. Então, como eu falei, a gente não pode desconsiderar que tem um aumento significativo das matrículas do ensino médio, e que, como público trabalhador, vai permitir que classes menos favorecidas adentrem nessa etapa de ensino. Ou seja, a gente começa a ter uma diversidade de sujeitos e a escola deve se repensar para dar conta disso. Aí, no caso do jovem trabalhador, eu trouxe o jovem trabalhador porque eu considero que ele é importante para entender um pouco as discussões sobre ensino médio e juventude, né? No caso do jovem trabalhador, o que a gente tem, assim, é uma ideia de que o jovem ele é incluído e excluído, né? Ele é incluído porque a sua matrícula, aos poucos, ela vai sendo garantida, e ele é excluído porque nas práticas escolares, o seu modo de ser, a sua experiência extraescolar é negligenciada. Por que eu digo isso? Porque me parece relevante compreender que nos discursos sobre juventude, ensino médio e todos, depois eu vou citar alguns manuais mais à frente, né, de algumas políticas, tem muito em voga isso, né, que as práticas escolares, a gente tem que mudar, digamos assim, o ensino médio, porque as práticas escolares, elas não dão conta desse jovem, elas estão negligenciando, digamos, a vida cotidiana dele, a cultura que ele traz, né, e isso me parece que tem uma certa continuidade com esse objeto que é o jovem trabalhador, que dentro dos estudos sobre juventude, pelo menos que eu analisei, ele é um objeto muito forte na década de 90, no final dos anos 90, né? E não me parece também, por acaso, que se a gente fosse voltar para a Ampédia, né, a gente não tem um GT ensino médio, e toda a discussão
a discussão sobre ensino médio na Amped, ela se concentra muito no GT Trabalho e Educação, né? E me parece que isso tem um pouco de relação com ainda com essa visão que a gente tem de ensino médio, pelo menos, né? Mas, enfim, só para falar sobre isso. Aí, adentrando em algumas, assim, políticas, a gente tem a materialização, digamos assim, dessas culturas juvenis como modelo para o ensino médio. A gente vai ter em 2000, no governo FHC, né, no apagar das luzes, o programa de expansão e melhoria do ensino médio, que foi chamado posteriormente de Escola Jovem, né? Esse programa vai ter essa ideia de usar os códigos juvenis para mudar a escola, etc., né? Mas é claro que ali a gente tem um outro jogo, que é como se devesse formar uma escola justamente para diplomar esses jovens para eles se inserir no mercado de trabalho, né? Em 2003, a gente vai ter já, 2003 é o primeiro ano do governo Lula, a gente vai ter um seminário que ele é intitulado Ensino Médio, Construção Política, em que as discussões sobre as culturas juvenis, elas vão ganhar força, né? E nesse seminário vai ter uma perspectiva para a constituição do jovem como um sujeito de direitos, que por assim ser necessitava de uma escola mais voltada à promoção da educação integral, que por óbvio vislumbrava uma formação para o mundo do trabalho. E o que eu percebi, pelo menos nas análises, é que ali começa a ter essa ideia do ensino médio como um locus da experiência juvenil, né? Começa a ter força um pouco essa discursividade. Mais adiante, em 2009, a gente vai ter o Programa Ensino Médio Inovador, que ele é instituído no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educação, de 2007, e nele se torna necessário entender o jovem no ensino médio como um sujeito com valores, comportamentos, visões de mundo, interesses e necessidades específicas, né? Então, antes de ver o estudante isolado no seu papel de um mero estudante, o que a gente deve fazer, que é o que aparece, assim, digamos assim, é conciliar os conceitos de estudante e jovem, né? Que, para mim, isso pode parecer óbvio, a gente pode pensar, mas o estudante, ele é jovem, né? Só que o que está em jogo ali, em conciliar os conceitos, é compreender esse jovem como uma cultura específica, né? Essa cultura específica que ele traz, que tem a ver com seus espaços de lazer, de cotidiano, né? Em 2013, a gente vai ter o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. É interessante falar que, nesse período do pacto, eu era professor, então eu participei do pacto como professor sendo formado, né? Então, se criou um espaço na minha escola que eu trabalhava para a gente discutir por formas pedagógicas de trabalhar com jovens, né? Desde vamos formar um grêmio estudantil, vamos formar assembleias, etc., né? E esse pacto, na realidade, ele vai propor, e a gente tinha esse espaço na escola, uma reflexão sobre as práticas escolares, né? Sobre a gestão das escolas e a relação professor-aluno em sala de aula. Por ele ser uma formação continuada, ele tinha cadernos de estudo também, e tinha em específico um caderno que tratava sobre o jovem como sujeito do ensino médio, né? E essa visão do jovem como sujeito do ensino médio, de alguma forma, pautaria nesse manual, dentro dessa experiência que eu tive, ele pautava, digamos assim, a maneira como a gente deveria encarar não apenas o aluno, mas a nossa prática, como a gente deveria desenvolver os nossos conteúdos, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente pode dizer que o entendimento do jovem, do estudante como um jovem, ali, de alguma forma, operava como uma espécie de prescrição daquilo que deveria ser feito em sala de aula também. Isso nesse pacto, né? O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. O pressuposto era que a instituição escolar era um problema. Na verdade, todas essas políticas, assim, digamos assim, ao mesmo tempo que elas formam as culturas juvenis como um modelo para o ensino médio, elas têm como pressuposto que a instituição escolar ela é um problema porque ela não considera o jovem estudante como um interlocutor válido na hora de tomada de decisões, por exemplo, né? E essas mudanças do ensino médio, pelo menos essa ideia de pensar, focar nesses estudantes, né, de tentar fazer uma crítica à escola, a partir dessa perspectiva dos discursos de juventude, dessas problematizações, né, na realidade, elas vão fazer parte de um redesenho institucional do Estado brasileiro, né, que vai começar a pensar uma agenda para a juventude, né.
E aqui se pensa em uma visão de juventude que se conecta às experiências dos alunos do ensino médio. Essa noção parece justificar tanto o pacto quanto o programa do ensino médio inovador, como se fosse necessário uma nova escola para novos sujeitos. Um dos grandes problemas do ensino médio, nesse sentido, decorria da má compreensão do que o aluno era, ou seja, a partir de agora, digamos assim, a partir dessa ideia da cultura juvenil como modelo do ensino médio, a gente deveria ver esse estudante como um sujeito que vive uma experiência específica, que de alguma forma ela é desrespeitada pela escola, e essa escola, ela interditava, digamos assim, o direito a se saber do jovem. Esse direito a se saber, ele tem um texto que é do Miguel Arroyo, e é um livrinho laranja, que eu não lembro o nome, eu acho que é Ensino Médio e Juventude, Sujeitos, e tem 3 termos também, e o Miguel Arroyo fala dessa questão a escola do ensino médio como um direito a se saber do jovem, né? E se faz necessário, então, um ensino médio em que as escolhas do jovem, a partir dos seus códigos, fosse base fundamental do trabalho docente e da gestão escolar. Então, tentei apresentar aqui um pouco dessa ideia do ensino médio como um modelo, das culturas juvenis como um modelo do ensino médio. É interessante frisar, assim, às vezes quando a gente está dando um tom na fala, eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, estou simplesmente tentando fazer análise e trazer essas condições de possibilidade nas leituras que eu faço, que é o que a gente tenta desenvolver fazendo um exercício genealógico, que é o que eu estou tentando fazer aqui, né? O segundo momento na apresentação, essa aqui vai ser mais curta, na realidade, né? Eu acho que eu já devo até ter passado um pouco de 30 minutos, mas esse ponto aqui não vai ser tão longo como o outro ali, porque eu vou tentar não abrir tantos parênteses assim, para deixar para a gente discutir depois, no segundo momento, né? Então, pensar agora o ensino médio como produtor do estudante empreendedor, né? Vocês devem ter visto uma série de comerciais sobre a reforma do ensino médio de 2017, tanto na TV quanto no YouTube. E tem um específico, um comercial que eram jovens na plateia, né? Esse é de 2017 mesmo, e eles eram iluminados, assim, né? Eles eram iluminados, aí eles falavam, liberdade para escolher o que vou estudar, eu aprovo. Ou outro falava, minha vocação, eu aprovo. E ali, para mim, nesse comercial, ele tem algo interessante, porque se tem um jovem na plateia, como se... É uma leitura minha, assim, tentando fazer. Como se ali, naquele momento, o jovem ia ser iluminado na plateia, como se ele ganhasse um destaque de ator principal, do próprio protagonista mesmo, né? E me parece que talvez o comercial tenha um pouco essa semântica, assim, de iluminar o jovem, e ele já não é mais uma plateia, ele não é mais um homogêneo na plateia, mas ele passa a ser um sujeito. E ali, nesses jovens que levantam e falam da liberdade, das suas escolhas e tudo mais, a gente tem uma diversidade, né? A gente tem uma diversidade de sujeitos ali, e a gente pode dizer que é um pouco de utilização desses códigos juvenis, né? E ali, especificamente, o que eu vi nessa visão, um pouco dessa ideia de protagonismo, que vai ser muito importante para entender um pouco esse novo ensino médio, porque se utiliza o próprio protagonismo, ele vai aparecer na reforma do ensino médio, às vezes não muito explicitamente, mas vai aparecer quase como um direito de aprendizagem, né? Mas trouxe esse exemplo só para situar um pouco, assim, esse contexto de surgimento ali de 2017, né? Mas o fato é que, junto com o processo de institucionalização de uma agenda para a juventude no Brasil, isso, como eu falei, naquele processo dos anos 2000, a gente vai ter também um interesse de institutos privados e de órgãos de cooperação internacional. Eles começam, digamos assim, claro, isso é mais antigo, né, essa preocupação, mas também vai ter um interesse. E para vocês terem uma ideia, vai ter um relatório de 2006 do Banco Mundial, que se chama Jovens em Situação de Risco no Brasil, que ele apontava a importância do governo brasileiro investir nos jovens, né, utilizando o seu entusiasmo, entre aspas, para a transformação do país. Então, esse investimento nos jovens, obviamente, implicava numa formação de capital humano
querem incorporar esses jovens, né, eles estão em situação de risco, e acredito que, mais ou menos, quando eu abri aquele parênteses falando sobre a ONU, né, ali, eles estão em situação de risco, os jovens, eles podem ser vítimas, mas ao mesmo tempo eles podem ser solução, desde que sejam incorporados no desenvolvimento, com políticas, etc., né, e esse era o interesse do Banco Mundial, pelo menos nesse relatório. Não é por acaso também que em 2006 a gente vai ter o surgimento do Todos pela Educação, e esse Todos pela Educação, a gente sabe que tem um enorme destaque na mídia, quando se fala de educação, mais especificamente na Rede Globo, sempre vai ser alguém do Todos pela Educação que vai falar, né? Quase sempre, né? E em 2007 a gente vai ter o Instituto Unibanco, que também faz parte do Todos pela Educação, ele vai criar um projeto chamado Jovem de Futuro, que é considerado um de seus projetos principais no que diz respeito à educação. Esse projeto até continua funcionando, né? Esse projeto funcionou em 2011 uma parceria com o governo federal, o programa Ensino Médio Inovador Jovem de Futuro, constituindo assim a Rede Jovem de Futuro. O conceito central do projeto é o que denominam de gestão escolar para resultados de aprendizagem, baseado em 5 pilares, a saber, a participação, altas expectativas e valorização, respeito a contextos diversos, necessidades de inovar e equidade. Esses pilares visariam formar uma juventude supostamente bem qualificada e uma escola que geraria um bom futuro para os seus alunos através da aprendizagem. Segundo o relatório de atividades do Instituto, um dos objetivos do Jovem de Futuro é estimular, e aqui é importante, né, a escolarização como solução para o apagão da mão de obra especializada, com reflexos na diminuição do desemprego. Assim, não podemos negar que a formação do projeto tem como um dos objetivos principais dar conta de um problema que afeta o país, isto é, constitui-se como uma formação de capital humano com vistas ao desenvolvimento econômico do Brasil. Ele buscaria dar respostas a um problema mais amplo que não apenas da formação da juventude e a qualificação do próprio ensino médio, ou seja, seria uma forma de solucionar uma demanda do mercado de trabalho para a formação qualificada. Então, eu quero dizer aqui que a gente tem, a gente pode situar que essa reforma do ensino médio que a gente tem agora, já tem digamos assim, um pessoal que já está interessado nisso há bastante tempo, na realidade, e eles estavam fazendo projetos, né? O que eles têm com a reforma, na realidade, é a institucionalização do processo. Né? E eu trago aqui, na realidade, uma matéria do jornal o Globo, que ela é de 22 de outubro de 2012, que diz assim: empresas assumem projetos de educação para suprir demanda. Aí o Jovem de Futuro, ali, né, do Instituto Unibanco, ele é exaltado como um projeto de sucesso nessa linha de tentar qualificar a mão de obra do mercado de trabalho. Isso, de alguma forma, demonstra que o interesse do privado na educação do ensino médio se deve a uma preocupação com o mercado de trabalho, e assim, a reflexão sobre a juventude que se elabora é muito mais uma inserção de sujeitos no chamado mercado moderno. O mercado moderno é esse que a gente tem hoje, digamos assim, um mercado com sujeitos flexíveis, que é bem aquela discussão que vai trazer à tona com a questão do empreendedor de si, que a gente vai ver emergir com as análises do Foucault, do capital humano, né, mas que hoje existem conceitos, existem autores que trabalham mais com essa própria ideia de uberização do trabalho, e etc. Né. Nessa mesma linha, a gente vai ter a Fundação Lima, em parceria com o Movimento Todo pela Educação, ela vai elaborar um projeto, uma pesquisa intitulada Projeto de Vida, isso em 2015, tá? Que tinha como intuito analisar a desconexão entre o que os alunos aprendem na educação básica e o mundo real. Coloco o mundo real porque entre aspas, porque o mundo real, na realidade, é o mundo do trabalho, é a preparação para o ensino superior, etc., mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o ensino superior não é para todo mundo, que o grande interesse maior ali é do mercado de trabalho, depois vocês vão entender por quê, né? A desconexão se deve ao fato de os alunos não adquirirem, isso no projeto, né, que eles falam dessa desconexão, ela se deve ao fato de os alunos não adquirirem habilidades e competências para ingressar no mundo posterior ao ensino médio. É uma pesquisa que ouviu professores universitários, alunos, egressos do ensino médio e empresários. É interessante frisar empresários aqui, porque se vocês verem a pesquisa, eu acho que na matéria do jornal que eu citei aqui, vai aparecer os empresários dizendo, mas o estudante sai do ensino médio e não sabe nem fazer um memorando, coisa assim, né? Que é bem aquela coisa utilitária para o trabalho, assim, né? Na visão dos empresários, né? E o que me parece que, pelo menos nessa reforma, quem tomou nesse novo ensino médio, esse discurso empresarial, ele está muito em voga, né?
Não obstante a pesquisa ouvir jovens egressos, o fato é que suas conclusões apontam para uma visão centrada nos problemas da escola em termos de conteúdo, estrutura, práticas pedagógicas do professor. O jovem ali é uma espécie de sobrevivente que precisa enfrentar todas as diversidades de uma escola desconectada da realidade. E friso mais uma vez, a realidade aqui é essa realidade do mercado de trabalho, né? Essa matéria, digamos assim, essa pesquisa, eu citei aqui, ela foi destaque no jornal, que é um jornal local aqui do Rio Grande do Sul, que é talvez o jornal mais importante, que é Zero Hora, e o título da reportagem é Desconexão entre Escola e Realidade. Então, essa desconexão, ela poderia indicar que a escola é um espaço completamente ao mundo, alheio ao mundo que espera os jovens, embora a pesquisa ouça experiência de jovens egressos, é na crítica do ensino médio por parte do mercado de trabalho que ela vai se concentrar. E aqui, o empresariado não considera que os jovens egressos do ensino médio possuem o conhecimento necessário para ocupar postos de empregos demandados pelo mercado de trabalho. Com isso, não há como desconsiderar que o foco dos institutos e fundações privadas, ao se interessar pelo ensino médio, é encarar os estudantes dessa etapa de ensino não como jovens em si. Eles não estão preocupados com a questão do sujeito integral, coisa mais, muito mais, com esse ingresso no mercado de trabalho, essa mão de obra que eles precisam, que o próprio empresariado precisa para poder sobreviver, né, de alguma forma. Mas eles usam um pouco nas pesquisas, quando até fala essa ideia de projeto de vida, muito dos códigos juvenis, assim, para falar de protagonismo, etc., né. Então, esse mercado de trabalho, ele demanda cada vez mais competências flexíveis, né, que é um ponto central da economia neoliberal, e que os sujeitos são responsáveis por suas próprias escolhas, numa espécie de empresariamento de si, e não por acaso o discurso do empreendedorismo presente na ideia de liberdade de escolha é uma tônica dos discursos da crise da escola de ensino médio. Deixa eu ver. Teria mais algumas coisas, mas eu acho que talvez não sejam tão importantes, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, pelo menos, né, que quando a gente diz respeito a esse discurso do ensino médio, o produtor, do jovem empreendedor, eu quis trazer aqui uma espécie de análise para mostrar um pouco que com esse novo ensino médio, assim, às vezes eu já li análise do pessoal, acho que tem uma visão um pouco mais das pedagogias mais críticas, né, dizendo que esse novo ensino médio é um retorno à lei de diretrizes de 71, né. Eu acho que é muito mais do que isso, né? Até porque a gente tem toda uma conjuntura, assim, neoliberal, assim, de uma outra economia também, né? Mas o que eu quis mostrar, pelo menos com essas análises, que era um exercício de análise, é óbvio que a gente poderia explorar mais, né? Mas mostrar que esse novo ensino médio, ele não vem do nada, assim, não é uma coisa, ele tem um processo, e não é um processo curto, assim, né? E a gente pode dizer, mas que também o pessoal pode cair na tentação, assim, quero fazer juízo de valor, mas dizer, mas o novo ensino médio é uma culpa do governo Temer. Não é, tem um processo que está acontecendo há um bom tempo, inclusive pegando governos de esquerda também. Esses caras estão operando, eles estão também operando digamos assim, no âmbito da política, né? E repito, isso aí é um exercício de análise, assim, então é o que eu tentei trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado, assim, quiser depois eu posso, talvez, pegar esse texto que eu apresentei, aí ter mais cuidado, botar melhor as referências ali, até para servir, né? Eu trouxe alguns documentos também, vocês devem ter notado que não faço análise, mesmo sendo análise de documento de política pública, assim, eu também acho importante trabalhar com documentos da imprensa também, porque a gente sabe que quando a gente analisa discurso não é uma fonte só, são vários espaços que o Deleuze ele vai falar que são esses espaços de visibilidade, né, que é Deleuze no curso que ele dá sobre Foucault, que ele vai tentar explicar, digamos assim, a noção de discurso enunciado em Foucault, ele vai falar desses espaços de visibilização, que é onde esses discursos aparecem, que é onde é justamente para onde a gente deve direcionar o nosso olhar, que é quando a coisa se materializa mesmo, né? Mas eu acho que é isso, eu acho até que eu me estendi um pouco do tempo, esperava falar um pouco, mas fui abrindo uns parênteses também. E a gente faz muito tempo que eu não falo um pouco também sobre as minhas pesquisas, eu acho talvez um pouco essa ansiedade de falar as coisas, né? Mas eu agradeço mais uma vez e espero poder ter colaborado e estou à disposição do grupo aí.
Vou deixar você fazer, como a gente combinou da outra vez, né, você fazer os encaminhamentos aí para as falas dos interlocutores aí, o pessoal que quiser conversar com o Marcos. Mas eu acho bem interessante. Tem muita coisa, né, que a gente poderia estar explorando, como você falou, está disposto a nos ajudar aí a ter uma conversa mais cuidadosa sobre questões metodológicas. A gente já de antemão te agradece e diz que e vou dizer que estamos interessados, tá? A gente pode combinar um outro momento, pode ser começo do ano, o que for melhor para você. Já que, né, daqui a pouco você é psicólogo, aí sim você não tem mais tempo, então a gente tem que aproveitar logo o seu tempo por agora. Não, eu achei bem bacana, como você disse, mas eu trouxe um monte de coisa, fui abrindo parênteses e tal. Não, mas para mim, eu achei muito bacana que você tenha colocado vários elementos aí discursivos, e principalmente o discurso oficial, mas não só, né, porque você traz também aí outros projetos, outras pesquisas, matérias, né, que vão evidenciar, assim, essas condições que você coloca como condições de possibilidade para esse discurso atual e para essa proposta atual, que, inclusive, é um objeto também de interesse aí do próprio Wesley, né? Ele vai acabar também discutindo isso agora. Então, eu acho que você trouxe muitos elementos importantes, né? Eu queria te perguntar, quando você trouxe a questão do conceito ou do termo problematização, você falou um pouco o sentido, né, assim, sucintamente, o sentido dado por Foucault. Eu me lembrei muito dessa ideia de dispositivo, né, porque é muito próxima a essa conceituação. Então, não sei se a questão do dispositivo seria suficiente, né, talvez, para explicar. Me parece que problematização é mais abrangente, assim, ela dá um pouco mais talvez dá um pouco de liberdade para a gente levantar questões, né, para delimitar objetos novos e tal. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre, assim, você falou alguns pontos sobre essa nova legislação atual, né, sobre o ensino médio, de 2017, que, na verdade, está em curso, porque não deu, com a pandemia, não deu muito tempo das escolas tentarem aí, né, inventar sua vivência em relação a isso, porque, né, pipocou tudo, e o ensino remoto, e escolas integrais não funcionaram, que é parte desse projeto. Se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa perspectiva aí, né? Quando você fala em condições de possibilidade, você não está dizendo que isso foi programado. Não, vamos organizando isso para lá por 2017. Né? Então, eu queria que você comentasse nesse sentido. Tem vários alunos aqui que estão pesquisando, né, para entender um pouco essa ideia de possibilidades aí anteriores, né, que deram condições para esse aparecimento. O que eu posso situar, pelo menos em relação à condição de possibilidade, eu não coloquei aí, mas a gente não dá para fazer uma análise das condições de possibilidade, eu acho, da reforma do ensino médio, eu não falei sobre isso, e não mencionar, por exemplo, a conjuntura em torno do impeachment de 2016, né, porque a gente tem uma conjuntura política ali, e isso vai ser extremamente relevante para quem desenvolve análise genealógica, né. Não é à toa, por exemplo, que o pessoal que vai estar em torno da reforma de 2017, eu não lembro o nome dela agora, mas eles vão ser os mesmos que vão estar em torno da escola jovem lá do governo FHC, porque eles estão, como eu vou te dizer, eles sempre estiveram aí, esse pessoal, né? Então, quando eu trago essas condições, né, eu acho que são algumas, e também acho que quando a gente tenta fazer um exercício genealógico, não me parece que a gente também existe só uma possibilidade, eu acho que há várias genealogias também, né, daria para se pegar outras coisas ali, né. Eu acredito que, pelo menos em relação a esse novo ensino médio,
eu vejo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um cenário de grande incerteza, assim, né? Como uma coisa, eu particularmente, eu não pesquisei muito no ensino médio, porque sempre gostei de pesquisar dentro da escola, como professor e tudo mais, e nesse momento eu estou afastado da escola. Então, eu não sei te dizer como está sendo encarado isso na prática, né? A minha companheira é orientadora de estágio em escolas, né, da geografia. E ela tem visto com grande preocupação a questão, porque algumas disciplinas elas vão ser retiradas, né? Elas não vão ser, elas talvez não tenham aquela carga horária e tudo mais, né? Então, eu acho que toda essa conjuntura também de incerteza e sem saber muito bem para onde é que vai, e a conjuntura política que aconteceu, eu acho que elas deveriam fazer parte, digamos assim, de uma genealogia sobre a reforma do ensino médio. E a reforma desse ensino médio ela é uma novidade, porque ela é feita por medida provisória, né? As reformas que a gente teve, pelo menos na questão da de 71, 96, aí tem reforma do ensino médio, tem, se não me engano, em 82, que é uma pequena, né? Elas não são leis, projetos de lei, isso aí foi uma medida provisória que demonstrava que se tinha um interesse urgente para isso, e foi num contexto de vácuo, né, se tinha um interesse urgente. Esses interesses, eu acho que talvez seja interessante, com a redundância, mas esses interesses que fizeram essa pressa pela medida provisória, né, e talvez aí tentar ver esses meandros da política mesmo, né, desde os interesses políticos sei lá, eu lembro que quando eu analisei um pouco na minha tese, eu falo muito brevemente, mas eu pego a exposição de motivos da medida provisória, né? E aí se tem todos os discursos das juventudes, que a escola de ensino médio não dá conta, e blá, que é usando os códigos. Mas eu acho que essa conjuntura para desenvolver uma genealogia da reforma do ensino médio, ela não deve ser deixada de lado, na verdade, essa coisa que aconteceu, esse golpe que aconteceu aí, esses caras chegando com tudo, medida provisória, uma coisa meio apressada, a maneira como foi, né? O que eu trouxe é um exercício que eu acho que é tentar mostrar que esses caras estão aí já há um bom tempo, já, né? Esses institutos, todos pela educação, eles já estavam operando com isso, né? Já estavam, de alguma forma, esperando, digamos, um momento de atuar, e esses caras, eles pautam as políticas, né? Eles têm uma grande influência na questão do Estado, mas é claro que a gente também não... Lembrando, assim, que quando a gente fala de Foucault, a gente não pode ficar nessa centralidade ali do Estado, ali, não, porque a reforma veio por causa dos políticos, não, tem toda uma conjuntura. Eu trouxe até os documentos de jornais para mostrar um pouco isso. Tem empresários com interesse, os próprios jornais ali, ouvindo estudantes, etc., né? Mas não sei se eu respondi a pergunta. Sim, ótimo. Não, a gente ainda vai utilizar e abusar da sua pessoa futuramente, mas eu vamos ler a tese, gente, né? Vai ser bacana para uma discussão também, né? A tese do Marcos. Wesley, pode passar aí. Na verdade, nós estamos usando e abusando, né, desse povo do Sul. Nossa! Muito interessante, professor. Agradeço aí a tua colaboração. Você sabe que no início, algumas pessoas comentaram sobre você ser da edição Borja. O Felipe, que é um dos orientantes da professora Rose, né? Ele é do nosso grupo. Ele falou aqui, da Unipamp. Isso. E ele é um dos nossos orientantes. Temos outras pessoas também, a Ione. Bom, em relação à sua fala, você sabe que aqui nós temos um público de mestrandos e doutorandos, pessoas que são do nosso programa de educação, professores da educação básica, pessoas do doutorado em letras, enfim, pessoas que maior ou menor grau estão interessadas na temática, seja no ensino médio ou nessa outra questão aí de pesquisa. E aí você iniciou a sua fala, felizmente trazendo alguns elementos. Nós já te capturamos aí para trazer para o nosso grupo, para a gente pensar sobre essas questões, a respeito da genealogia. Não é? A genealogia é esse modo de construir uma narrativa histórica, né? Capturar esses diversos elementos, não se centrar
em um só discurso, como você mesmo colocou, mas dá conta dessa multiplicidade de coisas, de eventos, né, que concorrem para que determinado objeto apareça em determinado momento histórico. E, no caso, esse objeto é a reforma do ensino médio. A tua fala, professor, nos ajuda a pensar que, de fato, isso que se pensa, né, até um rompimento com um discurso que geralmente se adota de que o governo que nós temos criou essa reforma, elaborou. O momento político, né, tornou possível, é claro, mas isso já vinha sendo gestado, não é? Isso já vinha sendo gestado, basta olhar aí o percurso da reforma. Foi engavetado, foi iniciado, proposto em 2012, depois engavetado e retoma, né, depois do processo de impeachment. E isso tudo, na época da dissertação, foi bem naquele momento, então eu tive que recuperar tudo muito recente, né? Então fui recuperando alguns acontecimentos para traçar esse percurso aí da reforma. Hoje, passados já 2, 3 anos, 5 anos da reforma e 3 que eu concluí o mestrado, a gente já consegue ter uma visão menos embaraçada daquilo que a gente vivia. Então, na tua fala, em primeiro lugar, esse aspecto metodológico, não é? Então, assim, agradeço desde já por trazer essa questão. E aí, um segundo ponto que eu queria dizer é que você articula na tua fala os 3 eixos em torno dos quais o nosso ciclo funciona, né? História, políticas e sujeitos. Porque capturamos aí a história através dessa constituição das políticas públicas para pensar o tipo de sujeito que está em questão. Seria muito interessante se os alunos do ensino médio estivessem aqui também, né? O convite foi feito. E aí você, nessa tua problematizações, né, no plural, você coloca que com essa forma de enxergar, a gente vê que a escola está funcionando de uma maneira que desconsidera, né, a realidade dos jovens. Então, coloca aí uma contradição, ou contradições, né, em torno da própria escola, para nos ajudar a pensar. E se você puder falar um pouco sobre isso, né, esse real, né? Porque espera-se que a escola caminhe junto com o jovem, mas, em contrapartida, ela desconsidera, no seu interior, desconsidera quem é o jovem que precisa trabalhar e que muitas vezes é impedido de várias coisas, né, dentro das instituições. Queria que você comentasse um pouco sobre esse ponto, e já aproveitar, se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, pode abrir o microfone e perguntar diretamente para o professor, tá bom? A Marisa aqui comentou que trabalha em uma escola, né, com um novo ensino médio, uma escola privada, e que tuas falas vêm justamente ao encontro do que eles estão vivendo na instituição. É isso, se você comentasse um pouco sobre essas contradições aí que aparecem na escola em relação à realidade dos jovens. Eu lembrei de uma coisa agora e fiquei pensando que a gente estava... E tem a ver com o que tu perguntou, que uma coisa também que da genealogia, exercício que eu fiz, que eu não apresentei, e, claro, porque eu também não abordei tanto a reforma do ensino médio, mas a gente também teve em 2016... 2017 também tem um fenômeno importante para a questão das juventudes, que é a questão das ocupações de escola, que foi um movimento nacional, né? Aqui no Rio Grande do Sul foi muito forte.
E aqui teve várias ocupações em função, não foi só em função, teve em função da questão da reforma do ensino médio, mas teve questões anteriores, agora que eu não me preciso bem, mas é que tinha alguma lei aqui no Rio Grande do Sul que era a ideia de, eu não sei se isso pode ter aparecido aí no Mato Grosso do Sul, que é a questão de permitir que a gestão das escolas seja feita por institutos privados, né? E se fazer um projeto de lei aqui. E aqui o movimento estudantil organizou muito forte, eles ocuparam diversas escolas e isso não aconteceu. Por que eu trago isso? Porque a própria reforma do ensino médio, eu acho que ela não... Embora fale da questão dos jovens, do que vai respeitar as liberdades de escolha, que é todo aquele discurso, ela acabou sendo extremamente antidemocrática no sentido de que não ouviu representações estudantis, etc. Foi uma coisa completamente de cima para baixo, né? E eu acredito, na realidade, eu não sei te dizer como é que isso está sendo, talvez a Marisa tenha mais propriedade para falar sobre isso, como isso está sendo nas escolas, né? O que eu percebo, pelo menos com colegas que estão trabalhando, ele é um cenário de incerteza, não só para professores ou até para... É um cenário de incerteza para os próprios alunos mesmo, para os próprios estudantes, né? Não sabem muito bem o que vai acontecer. A gente tem eu acho que aqui no Rio Grande do Sul tem um referencial, né? Que ainda nesse referencial, de alguma forma, porque tem algumas disciplinas que imagina, eu sou da área da filosofia, uma disciplina que foi, de alguma forma, foi escanteada, né? Virou estudos, né? Qual é o termo que eles usam? Eles usam... É como se fosse um tema transversal, na realidade, né? Não é uma disciplina e tudo mais, né? E a experiência que eu tinha, pelo menos com essa disciplina, e eu acho que essa galera mais neoliberal não tem muito interesse, a gente vê muito nos discursos que é como se a filosofia fosse, isso aí é perda de tempo, tem que ensinar matemática e português, que na realidade são as disciplinas que vão ter a maior carga horária, né? E tem essa disciplina que eu também acho que é um cenário de incerteza, que é essa questão do projeto de vida, que acho que o pessoal não sabe muito bem o que é isso, né? Eu, particularmente, não tenho muita ideia do que isso significa. Não estou fazendo juízo de valor que é ruim em si mesmo, mas eu não entendo muito bem o que isso vai significar. E pelo menos no Rio Grande do Sul tem uma carga horária é grande dessa ideia de projeto de vida, acho que é quase... é muito mais que geografia e história, por exemplo, né? Pelo menos que eu estava vendo, que eu vi por cima, né? Mas eu não sei, acho que mais ou menos... eu acho que é essa questão da... Tinha outras disciplinas também que iam ter aqui, né? Mas o que eu percebo, pelo menos, assim, tentando retomar, talvez, a tua questão, é que a gente talvez precise ouvir mais esses jovens ali. Eu acho que isso o Roberto trouxe na fala dele lá, né? Essas pesquisas que compreendam um pouco mais como eles estão vivenciando um pouco essa experiência, né? O que eu trago são um pouco dessas genealogias ou coisa, maneira de tentar entender como a gente chegou até aqui, né? Que a pergunta genealógica seria essa, né? Como a gente chegou até aqui, né? Porque como é que se produziu esse negócio? E eu acho que eu via esse impacto desse jovem, desses sujeitos, na realidade, numa perspectiva Foucaultiana, talvez seja pensar os modos de subjetivação na escola a partir dessa reforma, né? Não sei se eu respondi mais ou menos o interesse. Porque, como eu falei para ti, eu estou um pouco afastado da escola, eu tive agora um trabalho como orientador educacional, mas estava trabalhando no fundamental, não no ensino médio mesmo, né? Então, o que eu tenho um pouco é essa discussão mais teórica, digamos assim, mas te trago, acho que, alguns pontos que são relevantes para estudar, talvez, estudar esses sujeitos, né? A minha orientadora de doutorado, ela diria isso, né? Que a gente tem que estudar a escola. Nunca vi uma pessoa tanto que não dizia, olha, não é só com essa coisa de ficar no documento, que é o que eu fazia, que é o que eu gosto, né? Tem que ir para a escola, estudar o que os professores estão fazendo lá, como é que essa coisa está acontecendo, né? Pesquisar com os professores da escola e tudo mais. Eu acho que isso é um tipo de pesquisa relevante para a gente compreender um pouco essa reforma que ainda basicamente está acontecendo de uma maneira, está em processo, né? Não aconteceu ainda, porque tem o tempo dela, né? Acho que é isso. Excelente. Responde sim, professor. São esses elementos, com esses fragmentos, que a gente dá conta de pensar como é que a escola, o ensino médio vem funciona aí, né, e formando subjetividades. Felipe,
Boa noite. Boa noite. Me ouvem? Sim. Eu fui obrigado a falar, né? Já foi citado aqui. É bom ouvir o sotaque gaúcho. Eu que já estou no Mato Grosso do Sul há alguns anos. Eu sou de São Borja, né? Fiz as Ciências Humanas lá, licença da primeira turma. Até agora mesmo estava, talvez o senhor conheça a professora Lauren. Conheço. Lauren Lacerda Nunes. Eu Conheço. estava falando agora com ela, porque a professora Rosimeire pediu para ela ser, né? Convidei ela para ser parecerista do meu projeto, ela já aceitou. Então, é bastante legal. E eu conheço essas duas realidades, porque eu trabalhei no Rio Grande do Sul por um bom tempo, né? E engraçado, porque eu falo assim da questão da fronteira, né? A gente tem muito essa questão de fazer essa prática desse aluno para o trabalho, né? Ele é muito voltado para o trabalho, ainda mais São Borja. Sei que o Marcos conhece a realidade, né? São poucas as possibilidades de esse aluno almejar algo de futuro. Agora com a Unipampa lá, sim, que ele tem uma construção e de outras pessoas vindo, né, de outros lugares. E em relação ao Mato Grosso do Sul, eu trabalho na Coordenadoria Regional de Educação, né? E eu sou formador de turmas de professores para trabalhar com o novo ensino médio. Então, eu sou tutor de professores. Aí você me pergunta, mas que capacidade você tem para isso? Eu não sei. Porque, na verdade, nem nós, que somos, de certa forma, as pessoas responsáveis por estar explicando o novo ensino médio, todo esse modelo novo, toda a BNCC, né, toda essa reformulação, nós não temos uma base bem consolidada do que realmente é esse novo ensino médio. O projeto de vida, por exemplo, eu trabalho com as escolas de tempo integral, que as escolas de tempo integral, elas têm o projeto de vida como o carro-chefe, né, do trabalho. Realmente, os professores pegam a disciplina e eles não sabem para onde ir, porque, na verdade, não tem nem produção científica para embasar esses professores em relação ao que é esse projeto de vida. Então, na verdade, as coisas foram realmente a goela abaixo, né, um termo bem gaúcho, a goela abaixo, não tem uma explicação. E eu vejo lá, estava conversando com uma amiga que dá aula em São Borja, agora, do dia para a noite, aumentaram o número de aulas de língua portuguesa e matemática. Sim. Eram 4 e agora viraram 6. Do dia para a noite, isso do currículo do Rio Grande do Sul. Então, assim, realmente, eu que também sou da área da filosofia, né, da história, a gente se vê meio que encurralado. Um dia eu estava conversando com o professor Ronai, que é uma referência, né, na filosofia, que ele estuda Paulo Freire, questiona Paulo Freire, e o professor Ronai, ele é bem nessa questão, que as humanas, elas cada dia mais, elas estão perdendo força, vamos dizer assim, né, caminhos dentro da escola, e cada vez mais nós estamos nos sentindo encurralados. É só essa questão mesmo aí, não é nenhuma pergunta, é mais uma colocação mesmo. Tá bom? Obrigado, professor. Eu acho só vou fazer um comentário rapidinho, só antes de... Não é que eu acho importante o que trouxe, o que eu fiquei pensando só trazer, acho que a fala do Rodrigo na primeira apresentação que teve. Eu acho que a gente pode fazer duas coisas em relação a esse novo ensino médio, ou é ficar do chororô, ficar negando, ou se a coisa aconteceu, o que tu pode fazer ali para criar espaços de resistência, ou transgredir esse protagonismo juvenil e etc., né? E sobre a ideia de projeto de vida, eu tenho quase certeza que quem vai produzir material, digamos assim, vai ser os institutos privados de pesquisa, vão ser esses aí, Instituto Ayrton Senna, todos os... Sonho Grande, Ayrton Senna já são parceiros do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Esses aí vão ser os que estão começando, vão começar a entrar na educação mesmo, com tudo, né? Acho que é isso. A Marisa, pode falar. Ela levantou a mão primeiro. É rapidinho. Boa noite a todos. O Wesley comentou ali o que eu coloquei, o professor também. Eu não trabalho no ensino médio, mas eu tenho acompanhado bastante o pessoal na escola e realmente ainda é um dilema, viu, o professor Felipe aí. Esse projeto de vida eu acompanho aí no estado
e às vezes o pessoal ainda não sabe trabalhar, e é um projeto muito rico. Se eles conseguissem estabelecer realmente o que é os critérios para se trabalhar essa disciplina, né? Ela não é um projeto, ela vem como uma disciplina ali junto, né? Ela acaba virando um projeto lá meio paralelo. Mas na escola, os professores se reúnem uma vez por semana e aí eles fazem o plano junto. Por quê? Porque tem que ser interdisciplinar, tem que trabalhar junto, né? E não pode trabalhar a área de humanas diferente de exatas, de arte, tem que ser tudo consolidado junto. Ainda é um desafio muito grande. E naquela sua fala sobre o planejamento colaborativo. Aquela fala sua sobre o mundo do trabalho, a escola que eu trabalho é a Rede SESI, eles trabalham interligados ao Senai, e os meninos saem do ensino médio já com o ensino tecnicista. Eles têm essa grade curricular, já quando entram na escola tem que fazer juntos. Há também um contraponto, alguns não querem fazer o Senai, não querem, viu, professora Ziliane, esse trabalho. A gente discutiu uma disciplina até sobre isso, essa questão que o menino tem que estudar e para sair para o mundo do trabalho. Às vezes ele quer ir para a universidade e acompanhar tudo isso, às vezes não é fácil para o adolescente, né? Essa carga horária, essa carga de estudos, né? Às vezes eles nem sabem exatamente o que eles ainda querem estudar. Mas muito interessante a sua fala, professor. Obrigada, professora Ziliane, por esses momentos que a gente pode aprender aqui com o grupo de pesquisa, tá? Seria só a fala mesmo para contribuir aí com vocês. Obrigada. Wesley, assume aí para você ir passando. Foi a Rosângela depois. Isso, vamos lá, Rosângela e depois o professor Marcelo. Rendeu aqui, ó. Boa noite, professor. Professor Marcos, obrigada pela sua explanação maravilhosa. Na verdade, eu queria fazer, acho que seria mais um comentário, né? Também o professor Felipe falou uma coisa que, assim, recentemente eu estava atuando no curso normal médio do Estado, né? Inclusive, sexta-feira agora é a aula da saudade e a formatura deles, né? Uma turma de 24 alunos, né? Finalizamos com 23. E essa questão do projeto de vida, as minhas alunas, eu estava como supervisora do estágio, supervisionada. E as minhas alunas, a função era o quê? Eu acompanhá-las, né? No primeiro passo da escola. E aí, quando foram fazer estágio, então também tinha essa disciplina. Em um dos colégios aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, é onde eu falo, né? Se depararam e me perguntaram também, professora, o que é isso? Né? Eu também não soube explicar, aí você me conversar com a coordenação, até eles também, professor Felipe, a mesma coisa, olha, a gente não tem bem claro, porque é algo muito novo, né? Então, assim, fica muita coisa que foi chegando, aí vem essa junção da BNCC, aí vem esse projeto, ainda não tem um esclarecimento nítido para você falar assim, olha, é isso, serve para isso, e essas disciplinas juntas, né? Então, eu tive bastante dificuldade também, as minhas alunas também tiveram essa dificuldade, né? E assim, o curso normal médio, então, o aluno, ele não terminou o ensino médio, então, a partir do momento que ele se matricula nesse curso, ele finaliza o ensino médio, e ele tem essa habilitação para lecionar, né, na educação infantil, no ensino fundamental 1, né? Então, eu vejo ali que de 23, 24, mas de 23 que se formaram, muitos ficam, mas acho que eu vou fazer uma pedagogia, eu vou fazer um curso de matemática, o outro vai fazer um curso não sei do que, tive esses relatos, por quê? Muitos falam assim, mas eu já vou para o pensamento e o que já é colocado também ali no decorrer dos estudos, né? Que eles já vão direcionado o quê? Ensino médio finalizando para mercado de trabalho, certo? Então, ali, o aluno, o estudante, ele finaliza o ensino médio, no qual ele consegue fazer em 2 anos. Complicou tanto com essa pandemia que a gente deu uma, né, atrasou. Então, ele já sai com essa perspectiva de vou fazer o curso normal médio, porque é mais rápido,
e eu já saio com a habilitação para o trabalho, né? Então, a intenção é essa, formar os alunos para ir para o trabalho. Eu sei que tem gente que fez para poder finalizar e ter o diploma ali, né? Ensino médio. E outros que ingressaram, que vão, né, continuar. Esse já em 2017 também, eu trabalhei nesse mesmo curso, né? Mas era na minha outra cidade, em Juti, e também tinha uma turma grande. A mesma coisa, a perspectiva, vamos fazer o curso normal médico, finaliza o ensino médio e já direcionar para o mundo do trabalho, né? Então, assim, e a contramão disso daí, eu vejo que não é bem assim, né? Eles saem, aí é uma realidade, né? Seria até meio estranho eu falar, eu lecionando com eles e dando esse incentivo, mas chega lá um aluno que tem um curso de pedagogia, uma pós-graduação, que leva um currículo numa escola, enquanto que o outro que também tem essa habilitação, então vai ter uma disparidade, né? Vai ter esse choque, né? Seria mais isso que eu queria colocar, fiquei aqui pensando, seria isso. Ótimo. O Marcos, quer comentar antes de passar? Não, acho que era só uma colocação dela, né? Tá, eu quero fazer um comentário, então. Antes de passar para o Marcelo, só um pouquinho, Marcelo. Estava fora da fila eu, né? Vou fazer rapidinho. É que, assim, eu acho bem interessante, interessante, não, acho muito importante que a gente possa estar conversando sobre essas questões que estão aí, né, no nosso tempo, estão funcionando agora ou não funcionando. Não, estão funcionando, mas estão funcionando sem uma diretriz tão, né, digamos que corrosiva. Eu quase chego a achar que é muito bom que haja uma certa desorganização por parte do próprio poder público, dos governantes e tal, em relação a essas indefinições. Eu sei que elas são ruins para quem estão lá no dia a dia, né? É preciso ter conversas, é preciso ter ajuda mesmo, trocas, né, para que se encontre aí um caminho. Não se espere que venha a força uma obrigatoriedade de que seja feito de uma maneira muito específica, já bem delimitada e, portanto, autoritária, né? Não, olha, projeto de vida é o seguinte: você vai pegar o aluno, você vai indicar para ele quais são os caminhos possíveis hoje para o mercado, você vai dizer para ele que ele precisa ter fazer algumas atividades que nós vamos organizar passo a passo, dia a dia, muito sistematizadas, para que você chegue lá no final e seja um sujeito capaz de encarar aí essas adversidades do mundo do trabalho, esteja preparado para repetir alguma coisa, colocar bolinhas na ponta do boné, sei lá o quê. Tá? É quase bacana que a gente uma certa desorganização por parte, né, dessas propostas, uma certa indefinição, porque essa indefinição dá um pouco de liberdade para as nossas resistências, para a gente conseguir, quem sabe, propor pequenas coisas que não vão ser tão olhadas de forma tão negativa e que, ao mesmo tempo, vai estar ajudando esse aluno a construir uma posição no mundo, né, que não seja uma posição tão homogênea para todos, não, todos têm que sair dessa maneira, né? É quase bacana, a gente tem que meio que ficar assim, olhando e falando, nossa, que beleza, né? Temos um espacinho aí para uma ação contrária, né? Por exemplo, como o Marcos falou, e falou em relação à fala do professor Roberto, uma certa margenzinha de, entre aspas, liberdade, para que a gente escute o aluno, para que a gente dê chance para que ele se posicione ali, porque ele pode perceber que, não, mas eu ajudei a definir, eu até achei que estava correto naquele momento, sabe? Essas coisas que vão ajudando a constituir, né, esses processos que a gente chama de processo de subjetivação, né, que é uma mistura lá e cá do que eu sou obrigado e do que, como eu, né, me vejo dentro desse lugar que estão tentando me construir. Eu acho que essa é uma coisa talvez bacana, a gente
aproveitar essa certa desorganização que a gente está construindo uma proposta dentro da escola, porque tem uma margem para construir, e oferecer a oportunidade para esses alunos e professores se posicionarem nisso e, quem sabe, tentando aí construir esse outro lado, né? Eu chego de não achar ruim, sabe? Eu chego de achar bacana aí essa questão. Marcelo. Pois bem, boa noite a todos e a todas. Professor Marcos, boa noite. Eu queria só, assim, me apresentar, eu não vou gastar os cartuchos, porque no dia 7/12 eu estarei também nessa mesa aí, para mediar, mas o professor nunca gosta de ficar quieto, né? A gente não tem controle na nossa língua, e como aqui você colocou como um momento de fala, como uma aula, uma conversa, e isso é bacana demais, eu fiquei bastante tranquilo em também participar. E aí eu queria, assim, na medida do possível, eu gostaria que você, se pudesse, por gentileza, realçar, se você tivesse a possibilidade de, com a caneta marca-texto, no seu discurso, na sua proposta, na sua apresentação, realçar a que se deve a mudança de eixo ou de estratégia no que diz respeito à ênfase agora para o ensino médio, nas reformas educacionais, uma vez que, se nós formos reportar a um momento histórico em que também se teve uma política neoliberal no âmbito educacional, uma proposta neoliberal em curso, né? Vamos pegar a década de 90, quando tem lá em Jutien aquela conferência de educação para todos, e lá, de fato, a ênfase era a universalização do ensino fundamental. Depois disso, você tem o Collor, Fernando Henrique, adotando esta bandeira e assumindo isso enquanto proposta, inclusive o Fundef, depois veio o Lula, e há uma mudança, tentando trazer para dentro o ensino fundamental, não trouxe para dentro o ensino fundamental com o Fundeb, mas, assim, agora você tem a ênfase ao ensino médio, né? Talvez no sentido de passar uma ideia de que foi universalizado o ensino fundamental. Aí eu trago alguns números antes de você falar, se você puder, por gentileza, que, por exemplo, tem alguns dados, alguns números do INEP, que demonstra que em 1980 você tinha uma matrícula de 6 milhões de alunos nas séries finais do ensino fundamental, e em 2010, no final do governo Lula, você tinha 14 milhões apenas, assim. No começo fazendo referência a esse momento histórico neoliberal, de 1990, você tinha 3 milhões de matrículas. Então, não houve uma substantiva mudança. Não há, né? A que se deve, na sua opinião, a mudança de eixo? Embora eu acho que você já tenha até falado, mas eu só queria nesse sentido de realçar mesmo, de marca-texto, de deixar bem enfatizado, tá bom? Obrigado a todos. E aí, no dia 7 a gente volta a conversar sobre a escola da autoria, né? Que me interessa bastante. Pois bem. Eu queria, acho que antes de repente responder, porque falou dessa questão do ensino fundamental, lembrei de uma questão que surgia muito quando estava pesquisando sobre o ensino médio, que é um certo limbo que a gente tem um pouco sobre os estudos relacionados ao ensino fundamental 2 ali, se fala às vezes um estudo sobre educação infantil e tudo mais, mas a gente tem aquele limbo ali entre criança e adolescente, aquela coisa dos sexto ano, nono ano ali, que a gente não sabe muito bem o que é aquilo, e não se tem muitas políticas relacionadas àquilo, né? Porque eu lembro que quando eu estava estudando um pouco o ensino médio, quando eles fizeram, que a gente sabe que teve na Lei de Diretrizes de 71, a gente teve aquela mudança porque o ensino secundário era o ensino fundamental, o ensino fundamental final junto com o médio, daí tinha o ginásio, aquela coisa toda. E desde aquele período já dizia, olha, isso aí vai dar problema, porque a gente não sabe muito bem como vai lidar com isso. E me parece que até hoje isso é um problema, porque não se sabe muito bem, né? Porque os jovens, eu dei aula no ensino fundamental, tu tem um corte mesmo ali entre o fundamental e o médio. Então, só digo isso porque também pensei, quando tu falou dessa questão da universalização, sobre a questão das políticas, inclusive, eu nunca vi muita pesquisa assim, que trabalhe esse público adolescente, esses futuros juvenis nesse campo do ensino fundamental. Agora, esse eixo de interesse pelo ensino médio, assim, eu não sei te precisar o que foi, digamos assim, o fato ali, mas
o que acontece, pelo menos, e eu posso te trazer o que eu vi nos documentos ali, o interesse pelo ensino médio, assim, olha, a gente tem que mudar esse ensino médio, era realmente em função dessa desconexão entre o ensino médio e o mundo real, né? O que esses empresariados, essa galera que está, digamos assim, claro, quando a gente analisa discurso, a gente fica, às vezes dá aquela tentação, vou ver o que está por trás, mas a ideia não é ver o que está por trás, é justamente ver aquilo que está na superfície, que tanto está na superfície que a gente não enxerga direito, na realidade, essa ideia, né? Mas o que eu digo que eu acho que o foco seria justamente em função de um apagão de mão de obra mesmo, assim, o interesse, né? Isso foi bem explícito ali no relatório do que eu citei do Instituto Unibanco, né? Eu diria para ti que, pelo menos na minha opinião, seria isso que eu vi, esse foco mesmo, né? Agora, teria que estudar, talvez mais a fundo, algumas... porque eu acho que isso não é só no Brasil, isso aí deve ser um movimento maior, né? Sobre as discussões, por exemplo, sobre tirar algumas disciplinas, tipo filosofia, ciências humanas, essa área de ciências humanas enfraquecer. Isso aí é um movimento mundial. Agora não lembro que texto de qual autor que eu estava lendo, não sei te precisar agora. Sim, naquele livro que tem o Jason Sterling, que é sobre o fascismo, e ele está falando um que era sobre o anti-intelectualismo, é um capítulo do livro, não me lembro como tem um livro ali, mas é um livro que ele fala sobre ele vai dar os 10 passos para, digamos assim, para um regime autoritário, fascismo, e um deles é o anti-intelectualismo. Ele vai começar a relatar algumas questões, tipo nos Estados Unidos, e realmente a perseguição às humanidades é grande, justamente e uma aliança entre neoliberais, fanatismo religioso, fanáticos religiosos, e o pessoal da direita mesmo, assim, são esses 3 movimentos, né? Justamente para dar essa perseguição às humanidades ocorre ali. Só citei isso porque eu lembro que a gente colocou, né? Mas retomando, eu acho assim que talvez a resposta que eu daria para ti foi o que apareceu no documento ali, que é bem que está explícito ali, que é essa preocupação com o apagão de mão de obra mesmo, né? E é claro, eu não sei como é que a gente tem que também analisar como é que isso vai ser uma coisa que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se está acontecendo aí, mas que muitos cursinhos pré-vestibulares que eram voltados para a elite aqui de Porto Alegre estão se tornando escola de ensino médio. Isso eu acho que é um movimento interessante de analisar, porque eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu acho que isso isso é relevante na realidade, né? Tem um curso que é chamado... Não vou citar o nome de curso, mas é curso que é voltado especificamente para pessoas que querem fazer medicina. Vai se tornar um ensino médio. Uma escola de ensino médio, que eu não consigo querer entender melhor essa situação, mas me parece que a gente vai ter realmente essa coisa, olha, vai ter um ensino médio que vai ser voltado para essa galera que vai resolver um apagão de mão de obra, e vai ter essa galera mesmo que vai entrar na universidade, né? E não sei se eu te respondi, mas foi mais ou menos o que eu pensei só. É bem essa questão de cursinho na cabeça da galera. Tá ótimo, muito obrigado. Talvez estejam interessados nos 52 milhões de dólares já liberados pelo Banco Mundial, né? Mais alguma questão? Eu acho que então a gente pode encerrar por aqui. Eu agradeço muito, professor Marcos. Foi uma discussão excelente. As pessoas se sentiram empolgadas também. Isso daí é ótimo. E nós estabeleceremos contatos posteriores. Então, agradeço muito a teu aceite em participar conosco. E, professora Rose, quer finalizar? Só agradecer mesmo a todos e todas que estão presentes, especialmente o professor Marcos. Acho que ele aponta... A gente fica sempre querendo resposta pronta, né? Já uma para resolver logo tudo de uma vez, mas elas não estão aí disponíveis, né? Eu acho que ele traz elementos bem significativos aí para as pesquisas que estão em andamento, né? Inclusive a do próprio Felipe. O Felipe está pesquisando esse enunciado da orientação sexual nas escolas de ensino médio. Então, eu acho que também vai acabar tendo que dialogar aí com essas outras, com esses diferentes discursos que ajudam, né,
a localizar essa ideia como uma ideia que está lá, mas que, na verdade, também não funciona. É a mesma questão lá de uma certa margem de, né, de descaso, né? Assim, é obrigado a estar, porque é coisa, como você disse, esse código, né? Ele precisa, algumas palavras-chave devem estar lá, né? Agora, o que a gente faz com isso, sei lá, façam o que quiserem, né? Desde que não façam muita coisa, né? Então, eu acho que a gente tem alguns elementos aí que estão colocados. Mas concordo, é uma coisa muito recente, né? A gente não sabe exatamente ainda o que está virando isso, né? Porque está virando, né? Está se transformando aí em alguma coisa a partir das práticas, né? Eu gosto muito desse reforço que o Marcos fez várias vezes em relação às discursividades várias, né, que contribuem para isso, não é uma coisa, então, por isso é mais difícil da gente conseguir fazer uma reflexão, né, que dê alguma segurançazinha, né, que às vezes a gente quer alguma segurança para viver o dia a dia, né, especialmente dentro das escolas. Muita força para todo mundo que está aí dentro das escolas, né, de ensino médio, tentando construir, né, alguma possibilidade, alguma mudança. Vamos conversando, então, e agradecer o Marcos e dizer que não nos esqueceremos da sua pessoa, e mais para frente a gente entra em contato para ver a sua agenda, como que a gente pode combinar uma conversa no grupo mesmo, com as várias pesquisas que estão em andamento, e talvez até abrir, né, para os seus alunos também, né, para as pessoas que você tem em contato, que estão nos grupos, a gente pode ver como colocar para funcionar, né, esse diálogo, a continuidade do diálogo. Muitíssimo obrigada mesmo. Se você quiser fechar aí, falar alguma coisa. Não, rapidamente, eu agradeço muito o convite, na realidade. Fazia um tempo que eu não falava sobre pesquisa, até porque depois que eu terminei o doutorado, eu acabei focando em estudar para concurso, daí quando estuda para concurso, a gente acaba estudando coisas que não são da nossa pesquisa, que às vezes a gente tem que ganhar um pouco de salubridade, que tem que ler coisas chatas, às vezes, que estão no edital do concurso ali, né? Então, eu meio que de alguma forma, negligenciei um pouco alguns autores que eu estudo. Então, para mim, foi um exercício importante fazer esse exercício de análise. E, mais uma vez, assim, me coloco à disposição. O Wesley tem meu contato, quem quiser entrar em contato comigo, eu posso depois, não digo que eu consigo fazer agora, mas eu posso depois enviar minha apresentação, daí com algumas referências melhores, mas eu digo para vocês que grande parte do que eu apresentei está lá na minha tese mesmo, assim, eu só fiz, trouxe algumas coisas ali diferentes, mas grande parte está tudo ali, né? Então, eu agradeço e espero que a gente possa trocar mais ideias e tudo mais, né? Professor Marcos, antes de acabar, eu descobri agora que o senhor é esposo da professora Nola. A professora Nola foi minha banca de TCC, manda um abração para ela. Ela me mandou mensagem perguntando como é que estava. Beleza. A gente gostava muito um do outro. Eu vou falar para ela, velho. Valeu. Gente, obrigada. Nós que abrimos a sala, vamos aguardar vocês saírem. Fiquem à vontade, tá? Obrigada. Obrigada, Marcos. Boa noite. Energia aí para seguir em frente. Tchau, boa noite. Tchau, Rose. Tchau, Wesley. Tchau. Um abraço. Professora, aí acho que já dá para terminar de gravar, né?